Deus abençoe cada um de vocês. Pode se sentar, vamos, mesmo sentados, o nosso coração continua em reverência ao Senhor. O pessoal cansou ontem, né? Aleluia! Ninguém veio? Cansado. É aí que a gente vê. Livro de Gênesis, da Gênesis, né? Livro da criação, capítulo de número 13, verso de número 14. Oh, glória! Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os teus olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Josué capítulo de número 1, verso de número 1 até o 9. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás de povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir a tua voz. Deus, estamos desejosos, oh Deus, para conhecer mais e mais de ti. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite. Fala de uma maneira especial, Pai. Nós sabemos que ontem o Senhor já derramou sobre nós algo especial, mas nós te pedimos de novo, Pai, fala conosco, Pai, verdadeiramente, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Nos instrua, nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos de nós já se lamentou por não conseguir aquilo que deseja, mesmo sabendo que tem a bênção de Deus? Quantos de nós já murmurou, perguntando e reclamando para o nosso Deus: por que eu não consigo e fulano e cicrano consegue? Quantos de nós já desanimou na fé por ver as pessoas avançando, conquistando, e nós
ficarmos estagnados no mesmo lugar de quando nos entregamos a Cristo? Por que uns conseguem e outros não conseguem? Por que uns avançam e outros retrocedem? É impossível você dizer que nunca se questionou acerca disso. É impossível você dizer que nunca lamentou lá no íntimo do teu coração sobre essas coisas, dizendo: eu vou na igreja todos os dias, todo culto eu estou lá, eu sirvo ao Senhor, eu cuido da tua casa, eu te louvo, eu oro ao Senhor, eu jejuo, eu leio a palavra. Mas por que eu não consigo isso? Por que o outro consegue e eu não? E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Por que eu não consigo alcançar os meus objetivos, mesmo sabendo que eles têm a bênção de Deus? Nós lemos duas passagens. Uma no tempo do pai da fé, de Abraão, lá no capítulo 12, Deus chama Abraão para uma grande jornada. Pede para Abraão sair da casa dele, da parentela dele, e ir para um lugar onde ele ia mostrar. E Abraão leva junto consigo algumas bagagens que não estavam na instrução de Deus. Deus pediu para Abraão sair da terra dele. Abraão, somente Abraão. Mas como todo bom ser humano, nós sempre tentamos dar um jeitinho. E com um jeitinho introduzimos algumas coisas naquilo que Deus fala para a gente de uma maneira sutil. Porque Abraão não viu mal nenhum em carregar seu sobrinho e seu pai. E no capítulo 13, ou 13 que nós lemos, né? Verso de número 14, é isso? 12. Não, 13. Foi 13. 13, 14. Eita, meu barraché. Deus, a Bíblia diz para nós que Deus só falou com Abraão depois que este se separou de Ló. Então, meditando nisso e no que vamos decorrer no caminhar dessa mensagem, às vezes eu não consigo as coisas. Na maioria das vezes eu não consigo as coisas porque eu não quero me separar de algumas coisas que eu estou levando comigo como bagagem. Abraão só podia levar sua esposa, que era carne da mesma carne. Abraão não podia levar sobrinho, pai, avô, tio. Não foi a ordem que Deus deu. Quantos de nós queremos carregar a família nas costas, achando que a nossa família será salva por causa da minha atitude? E a salvação é individual. Que bom seria se, pelas minhas atitudes, pelo meu caminhar com Deus, eu pudesse salvar todos aqueles que eu amo. Que bom seria. Mas não é assim.
A salvação é individual. A caminhada para Jerusalém é individual e eu fico levando carga no meu lombo, carga que vai me atrapalhar a prestar um bom serviço a Deus, vai me atrapalhar a ouvir a voz de Deus, porque sempre que eu ouvir a voz de Deus, eu vou estar com um ambiente carregado de pessoas que não pensam igual a mim. Em consequência disso, como pode a gente progredir nos nossos objetivos se não seguimos 100% aquilo que Deus manda? Como posso eu viver numa casa em que, por causa que eu sou fiel dizimista, eu sei que sobre a minha vida se cumpre Malaquias, que por causa de vós, Malaquias, versículo 3, verso de número 12, se eu não estou enganado, por causa de vós repreenderei o devorador. Mas dentro da minha casa vive uma pessoa que não é fiel dizimista. E aí há uma disputa de território. Deus não é cupido. Sabe o cupido que todo mundo, a mitologia diz que existe lá um cupidinho lá com uma flechinha e que atinge o coração de alguém que está apaixonado? Então, Deus não é esse cupido para ficar olhando naquilo que eu compro, naquilo que eu consumo e com uma flecha certeira atirar e falar assim: está abençoado. Aí sobre aquele outro que não é fiel dizimista, ele fala assim: esse daí não toca. O mundo espiritual age por legalidade. Se dentro do meu lar, apesar de eu ser evangélico, de eu seguir os preceitos de Deus, o que a Bíblia diz, a minha esposa também, mas vive uma pessoa que não é pautada na lei de Deus, não tem como a bênção, só a bênção de Deus existir naquele lugar. Não tem como só a paz de Deus residir naquele lugar. Porque o inimigo, quando chegar à porta, ele vai sim encontrar com um anjo de Deus, e o anjo vai falar assim: não entra. Ele fala assim: aí dentro tem alguém que me pertence, e eu vou entrar aí. E ninguém pode impedir ele, porque o mundo espiritual age por legalidade. Então, enquanto eu não perceber que essas bagagens que eu carrego junto comigo, na realidade, me atrapalham o relacionamento que eu tenho com esse Deus, eu nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos, porque existe uma guerra espiritual. Se as escamas dos nossos olhos caíssem nesse momento, nós poderíamos ver isso, mas infelizmente ou felizmente nós não conseguimos ver todas essas coisas. Pessoal, mas eu não carrego bagagem nenhuma. Por que então eu não alcanço os meus objetivos? A palavra de Deus diz, Josué capítulo 1, versículo 1, logo após de Moisés, servo do Senhor, Deus falou com Josué e disse: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel.
leva bagagem nenhuma, mas parece um museu. Vive do passado, se agarra a coisas do passado, e na maioria das vezes são coisas negativas, coisas que prendem ela e não deixam ela avançar. Deus lança uma unção sobre essa pessoa de ânimo, de encorajamento, mas ela está com uma âncora tão grande lá no passado que ela não consegue dar passo nenhum adiante. Assim como esse povo, lá em Gênesis, Deus deu a visão a Abraão. E aqui essa visão se concretiza, o povo está chegando para tomar posse da terra que um dia Deus mostrou a Abraão que a descendência dele alcançaria. Mas esse povo ficou 40 dias se lamentando pela morte de Moisés. E quem morreu está no passado. Está na glória com Deus. Eu não digo, eu sempre ensinei as pessoas a pensar de forma positiva. Aquele que não está na igreja e morreu, está no inferno, pastor. Eu não sou juiz de ninguém. Eu não consigo ver o mundo dos mortos. Porque no último segundo de fôlego, se a pessoa clamou pelo Senhor que eu sirvo, ela foi salva. E para quem já sofreu, para quem já esperou a morte, um segundo é uma eternidade. Então eu não posso apontar o dedo para ninguém, mesmo para aqueles que estão na iniquidade, e dizer que esse ou aquele vai para o inferno, porque eu não sei nem do meu destino. O problema das pessoas hoje é que elas, em vez de focar na sua vida, no seu problema, nas suas metas, nos seus objetivos, ela fica cuidando da vida dos outros e se esquece de cuidar da própria. Cuidemos da nossa própria vida, porque a nossa vida já é complicada. Já é difícil demais resolver os nossos próprios problemas. Mas é muito mais fácil eu olhar para a vida do pastor e ficar criticando e arrumando desculpas para que ele não vai para frente, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, porque ele não faz aquilo outro. Por que então eu não cuido da minha vida e faço a minha vida ir para frente, se eu tenho a receita do bolo pronta? Aleluia. O grande problema é que eu fico pensando, quando eu era pequeno, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí quando eu fui adolescente, aconteceu outra coisa. Quando eu fui jovem, aconteceu outra coisa. Como é que eu vou conseguir? Aconteceram tantas coisas na minha vida, mas nenhuma delas me impediram de ver a face de Deus, de sentir esse Deus. Porque eu tinha tudo isso também antes de conhecer Cristo. Depois que conheci Cristo, não. Todo dia é um dia de vitória para mim. Todo dia é um dia de conquista para mim. Todo dia é um dia novo que eu sinto a presença de Deus. E tem gente que não vai para frente porque fica lembrando do passado, lembrando do sofrimento, lembrando de coisas que não contribuem em nada, não acrescentam em nada na sua vida. Ao invés de olhar para a cruz, do sacrifício que Cristo fez e da promessa futura que Ele nos fez, a pessoa fica olhando para o passado sofrido, impedindo ela de avançar. E Deus continua no versículo 3, para aqueles que largam o passado,
para aqueles que se separam de bagagens que o atrapalham. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, vou tenho dado, como prometi a Moisés. 4. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. O que ele falou para Abraão, Josué estava vendo com aquele povo. Milhões de pessoas tendo a visão que Abraão teve um dia. Mas Abraão teve que se separar de bagagens. Se Abraão continuasse com as bagagens, de maneira nenhuma ele receberia a bênção de Deus, para que a geração dele colhesse alguma coisa. Tem gente que diz que pensa tanto no filho, mas impede o filho de virar gente. Tem gente que diz que ama tanto o próximo, e no próximo aqui eu ponho os parentes, que impedem eles de virar gente. Não é protegendo o filho que eu vou ensinar alguma coisa. A criança só aprende a andar caindo. Aquele pai que põe a criança no colo todo dia com medo dele cair e machucar o joelhinho, essa criança vai completar 2, 3 anos e não anda. Assim é na nossa vida. Nós aprendemos as coisas caindo. Como chama o inventor da lâmpada? É Thomas Edison? Thomas Edison. É Thomas Edison? É. Uma vez uma repórter chegou nele e perguntou se ele não tinha vergonha de ter errado mais de 1000 vezes. E ele disse que não. Ele não errou. Ele só aprendeu a não cometer a mesma coisa mais de 1000 vezes. Mas ele não errou. É errando que se acerta. É caindo que se levanta. Tem gente que cai uma vez e tem medo de cair. Quantas vezes vocês acham que Cristo caiu para completar o trajeto dele até a cruz? Já pensou se no primeiro tombo ele desiste? Mas era a função dele levar aquela cruz até o final. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O problema é que às vezes a nossa cruz é pesada e a gente leva um tombo e fica com medinho de caminhar, de cair de novo, de se machucar. E a caminhada cristã é cheia de obstáculos. E nós temos que transpor esses obstáculos todos os dias. Às vezes a gente vai tropeçar. É inevitável. É quase inevitável um cristão não cair. E não digo cair no pecado, não confunda. Eu estou falando de sofrer. Porque se Cristo sofreu, e Ele sofreu muito, por que eu acho que eu, servindo a Deus, não vou sofrer? E o sofrimento, às vezes, impede as pessoas de avançar e alcançar os seus objetivos. Porque esse povo tinha que atravessar o Jordão. Ah, pastor, mas foi em terra seca. Em terra seca. Eu tenho um rio lá na minha terra que de sapato é complicado passar, porque não é areinha no fundo.
pedra pontiaguda. Tem lugar lá no Rio Paraná que as pedras são dessa altura. Como é que esse povo passou lá, né? A gente não imagina, a gente acha assim, Deus pegou um trajeto só de areia bonitinha. Quem já andou de carroça com roda de madeira numa areia de praia? Cara, como é que esse povo passou com um animal, com alimento, com barraca, com criança, com velho, num lugar desse? Mesmo se fosse areia. Mas eu creio que não era só areia. Porque a coisa tem que ser difícil para ser valorizada. Quando a coisa é muito fácil, ninguém valoriza. É igual a falsa ilusão de que Deus está aqui para servir. Isso daí tem tornado o Evangelho muito fácil. O Evangelho que eu conheço é conquistado à tapa. Ele é conquistado à tapa. Não é fácil conquistar o reino de Deus. O reino de Deus é uma conquista. E quando a gente pensa em conquista só se alcança lutando. E os cristãos não querem lutar para alcançar essa conquista. Eu aceitei Jesus, pronto. Vai ter luta, vai ter dificuldade. Porque a árvore que leva pedrada é uma árvore que dá fruto. Eu já fui moleque, eu nunca iria parar numa dessas árvores aqui na frente e ficar tacando pedra nela, os outros iam achar que eu sou louco. Quando você vê um moleque tacando pedra numa árvore, tem fruto lá. Então, se você não está levando pedrada, reveja os seus conceitos. Que Jordão você está atravessando para alcançar a terra prometida? Porque o mar se abriu. Não existe uma canoa para você ir por cima da água sem ter nenhum obstáculo. As pedras, os pedregulhos, a areia funda está lá. Porque ficou seco. Tola. É difícil. Mas Deus prometeu que todo lugar que nós pisarmos o nosso pé, vou tenho dado como prometia Moisés. Versículo 5: ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. 6: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. As pessoas vivem, quando murmuram, vivem achando que Deus as abandonou. Deus me abandonou. Deus não está perto de mim. Deus não está vendo o meu sofrimento. A promessa de Deus: estarei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Pastor, mas então Deus está perto de mim e eu não consigo conquistar os meus objetivos? Reveja os seus conceitos. Olhe para as suas bagagens. Olhe para o seu passado. Vê se tem alguma coisa ainda te aprisionando. Pastor, e como é que eu me livro do meu passado? Confessando ele. A minha esposa sabe de todo o meu passado. Todo. Os mais esdrúxulos possível. As coisas mais horríveis que eu pratiquei na minha vida, minha esposa sabe de todas elas. Porque se eu não puder confiar nela para contar as coisas que me apertam às vezes, em quem eu vou confiar? Pastor Antônio sabe de muita coisa também.
porque ele é meu pastor. Se eu não puder confiar no pastor que foi concedido a mim por Deus, em quem eu vou confiar? No amigo do serviço? Porque a maioria das pessoas quer contar os problemas para amigo de serviço. Amigo de serviço não dá conselho. Ele cava um buraco para você cair dentro. Porque a maioria dos conselhos que você obtém fora desse âmbito que eu falei são conselhos de morte. Uma mulher que tem problema com o marido e conta para as amigas. Primeiro conselho: larga dele, besta. Se eu fosse você, punha um par de... É o segundo conselho mais dado. E a maioria cede. Infelizmente cede. E lá na frente se arrepende. Mas a gente só se arrepende quando perde. Quando perde, já perdeu. Não tem mais o que fazer. 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Vai lá, gente. Vocês estão vendo o Facebook aí? Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. A lei de Deus é certa. Não tem como eu ficar me desviando, inventando argumentos para que ela seja de certa forma mais leve, para que ela venha camuflar algumas coisas que eu ainda tenho na minha vida. Porque Deus, Ele aceita todas as pessoas virem como estão, mas Ele não aceita as pessoas caminharem com Ele e continuarem como estão. O dia a dia é uma transformação na nossa vida. Se eu estou há muito tempo com Deus, da mesma forma, tem alguma coisa errada. Como é que eu quero ser bem sucedido em todas as coisas? Como? Não tem como. Nós não podemos nos apartar da lei, nos separar da lei. Porque se for assim, o mundo hoje está se perdendo. Por quê? Existe uma lei penal. E para quem não sabe, a lei foi criada e embasada na Bíblia. É que com o decorrer do tempo as pessoas foram tirando Deus do círculo geral de todas as coisas. Mas hoje o certo é errado e o errado é certo. Por quê? Porque estão se apartando da lei que rege a moral. Existe uma lei interna nossa, que quando nós nascemos, nós trazemos com nós. Tanto é que um bebê, quando faz coisas erradas, ele sabe o que fez. Quem ensina um bebê a mentir, a esconder as coisas, a ser egoísta? Isso está dentro do ser humano, porque nós trazemos como herança isso. Mas existe a lei que nos traz a moral. E a moral, ela é feita para que haja equilíbrio nas coisas. Como as pessoas estão se separando da lei, essa moral está deixando de existir. E hoje você vê coisas que te deixam horrorizados. E assim é com a lei de Deus. Quando eu me distancio, quando eu separo dela, quando eu esqueço dela, quando eu tento camuflar ela, não há equilíbrio. E eu começo a ver o pecado como uma coisa natural. E o pecado não é natural, porque Deus não habita onde há pecado.
Deus não permanece na onde tem pecado. Não adianta eu querer camuflar isso. E hoje, as pregações estão se perdendo, porque não se fala mais de pecado, não se fala mais de arrependimento, não se fala mais de justificação, de regeneração, que são os pilares da fé, que são os pilares que constroem uma caminhada firme para as pessoas. Versículo 8: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Você quer ser bem sucedido? Tenha o livro da lei na tua boca, no teu coração. Fale dele, medite nele, porque na palavra de Deus não existe conselho ruim. Pastor, eu queria saber o que eu tenho que fazer da minha vida, para que eu nasci, aonde eu vou exercer alguma coisa. Está aqui, ó. Busca a Deus e Ele vai te mostrar. Ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes ou te apavores, porquanto o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Não temas, não te espante. As pessoas hoje têm medo e estão espantadas com tudo que está acontecendo e têm se acovardado das coisas. Jesus não negou nenhum de nós. Ele podia ter desistido e ele não negou. Hoje o que a gente vê são cristãos que têm vergonha de ser cristãos. São agentes secretos de Deus. Nem os vizinhos sabem que ele é crente. E nós não devemos ser assim. Você quer alcançar os seus objetivos? Seja fiel como Jesus foi fiel a nós, indo até o final. Seja fiel a Deus e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Se aparte das bagagens, esqueça do passado que te aprisiona. Medite na lei de Deus dia e noite, não se aparte dela. Não se desvie do caminho por causa de coisas que não vão contribuir em nada. E na realidade são só vaidades, como o irmão Gil leu ontem. Tem gente que desvia tanto por causa de vaidade. E quando vai perceber, já se perdeu na vida. Os jovens estão se perdendo por causa de vaidade. E se esquecem que vão ficar velhos um dia e nada disso vai ficar. Infelizmente o mundo está caminhando para o abismo. E muitas igrejas estão querendo ir junto, porque não acreditam nisso que nós meditamos hoje. Isso para muitos aqui é banalice, não existe. Mas depois fica reclamando que não tem paz, que Deus as abandonou. Porque dinheiro, meus amados, é a última coisa que Deus quer nos dar. Que adianta Deus dar riqueza para nós e nós perdermos a nossa salvação? Não é melhor nós garantirmos a nossa salvação e, em consequência disso, sermos abençoados por Deus? É muito
mais fácil para o demônio dar o dinheiro para nós bom e nos aprisionar e nos iludir, foi Deus. Vamos nos apegar a isso, nos separar das coisas que nos separam de Deus. E aí sim você vai ser bem sucedido por onde quer que andares. Porque se você não fizer isso, como você quer ser bem sucedido nos seus objetivos? Se livre de tudo isso e você vai ver Deus agindo na sua vida e através da sua vida. Que Deus abençoe em nome